Vamos lá, gente, continuar. A gente ficou ontem, ou na aula passada, em cálculo de raízes complexas. Eu estava resolvendo esse exemplo. Eu dei a equação x4 menos 9x3 mais 30x2 menos 42x mais 20 igual a zero. E disse que 3 mais i era uma das raízes. Então nós começamos a resolver e parou a filmagem. Então vamos continuar aqui, ó. Voltar tudo novamente. Vamos para a Ruffini. Eu tenho os coeficientes 1, menos 9, 30, menos 42 e mais 20. Certo? São os coeficientes da equação. 1 menos 9, 30, menos 42 e mais 20. Aí ele diz que uma das raízes é 3 mais i. Lembra que eu estava falando, do que eu estava falando na aula passada. O chato é que você vai ter que calcular termo por termo aqui. Primeiro termo desce. 1 vezes 3 mais i dá 3 mais i. Somado com menos 9 vai ficar menos 6 mais i. Então, menos 6 mais i. Aí agora nós vamos ter o quê? Menos 6 mais i vezes 3 mais i. Ó. Menos 6 mais i vezes 3 mais i. Menos 6 vezes 3 dá menos 18. Menos 6 vezes i dá menos 6i. I vezes 3 dá mais 3i. I vezes i dá i ao quadrado. Então nós vamos ficar com menos 18. Menos 6 mais 3 dá menos 3i. I ao quadrado é menos 1. Então vai ficar menos 18 menos 1, vai dar menos 19, menos 3i. Menos 19 menos 3i somado com mais 30 vai ficar 11 menos 3i. Então nós vamos ficar com 11 menos 3i vezes 3 mais i. Então, olha, mesma coisa, 11 vezes 3 dá 33, mais 11 vezes i, 11i, menos 3i vezes 3 dá menos 9i, e menos 3i vezes i dá menos 3i ao quadrado. Então fica 33, mais 11 menos 9 dá mais 2i, e i ao quadrado é menos 1, menos por menos vai dar mais 3. Então, quando somar tudo, 36 mais 2i. 36 mais 2i menos 42 vai ficar o quê? Menos 6 mais 2i. Ok? Menos 6 mais 2i. Vamos continuar. Ó. Menos 6 mais 2i. Agora vezes 3 mais i. Vezes 3 mais i. Menos 6 vezes 3 dá menos 18. Menos 6 vezes i dá menos 6i. 2i vezes 3i dá mais 6i. 2i vezes i dá mais 2i ao quadrado. Então nós vamos ficar com menos 18, mais 6 com menos 6, vamos cortar aqui, ó. Mais 6 com menos 6 eu posso cortar. I ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos por mais, menos 2. E menos 18 menos 2 vai dar menos 20. Menos 20 com mais 20, veja que zero. Ela é raiz. Só que, quando você trabalhar com raízes complexas, veja que eu tenho a equação do quarto grau e ele deu uma raiz. O que sobrasse aqui seria terceiro grau. Tá certo? E a gente tem a forma de resolver a segunda. Então a gente vai fazer o quê? Toda vez, ó, coloca na cabeça, toda vez que ele der uma raiz complexa, o seu conjugado também é raiz. Então se ele deu 3 mais i, o conjugado, que é 3 menos i, também vai ser raiz. Então a gente vai continuar aqui, ó. Agora, a raiz que nós temos é 3 menos
menos i. Então, 1 vezes 3 menos i dá 3 menos i. Somado com menos 6 mais i. Ó. 3 menos i, somado com menos 6 mais i. Menos i com mais i corta, vai ficar 3 menos 6, vai dar menos 3. Menos 3 vezes 3 menos i. Vai ficar menos 9 mais 3i. Menos 3 vezes 3 menos i. Menos 9 mais 3i. Menos 9 mais 3i, somado com 11, menos 3i. Tá vendo? Somado com 11, menos 3i. Quando a gente cortar aqui, vai ficar menos 9 mais 11, 2. Depois nós temos 2 vezes 3 menos i, vai dar 6 menos 2i. 6 menos 2i. Somado com menos 6 mais 2i. Menos 6 mais 6, menos 2i mais 2i corta, aqui vai ficar 0. Olha aqui, quarto grau, duas raízes, o que sobrou? O quociente vai ser x2, menos 3x mais 2 igual a 0. Resolvendo essa equação, nós vamos ficar com 9 menos 8, que é igual a 1. Então, delta é igual a 1. X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Uma raiz, 3 mais 1, 4, por 2, 2. E a outra raiz, 3 menos 1, 2, por 2, 1. Isso quer dizer o quê? Que a solução da nossa equação vai ser o quê? 3 menos i, 1, 2 e 3 mais i. As 4 raízes dessa equação. Ela é um pouquinho mais chata a questão do cálculo da raiz quando as raízes são complexas. Eu vou colocar mais um exemplo, certo? Vou apagar essa tela, colocar mais um exemplo. Calculando raízes complexas. Apagando a tela aqui, vamos ver outra equação, certo? Utilizando raízes complexas, porque nem todas as raízes são racionais ou inteiras, existem as raízes complexas. Então vamos lá, eu tenho x4 menos x3, exemplo 2, x4 menos x3, menos 11x2 menos x, menos 11x2 menos x, menos 12 igual a 0. Aqui nessa equação ele está dizendo que i é uma raiz. I é uma raiz. Aí o que a gente vai fazer? Vamos para Ruffini. 1, menos 1, menos 11, menos 1 e menos 12. Uma raiz é i. Então, vou baixar o 1, tá certo? 1 vezes i dá i vezes menos 1, menos i. Menos i vezes i dá menos i ao quadrado, menos i ao quadrado é 1, 1 menos 11, menos 10. Menos 10 vezes i dá menos 10i, menos 10i somado com menos 1. Menos 10i somado com menos 1. Então nós vamos ter o quê? Menos 10i vezes menos 1. Não, menos i, estou errado. Menos 10i agora vezes i vai ficar menos 10, menos i ao quadrado. E menos 10 menos i ao quadrado vai dar, i ao quadrado é menos 1, menos por menos a mais dá menos 9. Então temos alguma coisa errada nessa equação. Deixa eu ver se eu copiei ela certo. Menos x4, ou x4, menos x3, menos 11x2, menos x, menos 12, igual a 0. Vamos ver se nós erramos aqui.
1, menos 1, menos 11, menos 1 e menos 12. 1 vezes I dá I vezes menos 1, I somado com menos 1. Dá menos 1 mais I. Errei aqui, certo? Vamos consertar. Menos 1 mais I vezes I. Dá menos 1 menos I ao quadrado. Menos 1 menos I ao quadrado. Menos 1 vezes I dá menos I mais I ao quadrado. Menos I mais I ao quadrado. Menos I ao quadrado é menos 1, então menos I menos 1. Somado com menos 11 vai ficar menos I menos 12. Menos I menos 12 vezes I vai ficar menos I ao quadrado menos 12I. Menos I ao quadrado vai dar menos 1, menos por menos dá mais 1, menos 12, 12I. 1 menos 12I somado com menos 1 vai ficar menos 12I. Certo? Ó. 1 menos 12I somado com menos 1, mais 1 menos 1 corta, sobra menos 12I. Menos 12I vezes I dá menos 12I ao quadrado. Menos 12I ao quadrado, I ao quadrado é menos 1, menos por menos dá mais 12 com menos 12, 0. Então agora, ok. Lembra que eu falei anteriormente, se uma raiz é complexa, o conjugado dela também é uma raiz. Então, menos I também é raiz. Então, nós vamos ficar com 1. 1 vezes menos I dá menos I. Somado com menos 1 mais I vai dar menos 1. Menos 1 vezes menos I dá mais I. Mais I somado com menos I menos 12 vai dar menos 12. Menos 12 vezes menos I dá 12I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Tá certo? Ou vai dar 12I. 12I menos 12I, 0. Se a equação é do quarto grau, o que sobrou vai ser segundo grau. Então nós vamos ficar com x2 menos x menos 12 igual a 0. Delta vai ser igual a 1. Menos 4AC, então vai ficar mais 48. Delta igual a 49. X igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Uma raiz vai ser 8 por 2, 4. A outra raiz vai ser menos 6 por 2, menos 3. Solução dessa equação vai ficar menos I, menos 3, 4 e mais I. Então, duas raízes complexas. Nós vamos agora para raízes racionais. Parando aqui, vamos para as raízes racionais. Olha, eu falei anteriormente a vocês, quando a gente começou o cálculo, que algumas raízes ou algumas equações a gente pode resolvê-las utilizando aquele processo de fatoração, como as que a gente resolveu no começo. E tem outras que a gente não pode aplicar fatoração, porque ela não tem um fator comum e também não dá para fazer agrupamento. Então, essas equações a gente resolve fazendo a pesquisa de raízes racionais. Eu vou colocar um exemplo, ó, tenho 2x3 menos 7x2 mais 7x menos 2 igual a 0. Ó, não tenho nada aqui. O que eu tenho é só a equação. Não posso fazer agrupamento, que não vai dar fator comum. Não tem fator comum para colocar em evidência, então nós vamos fazer isso aqui. Vou chamar exemplo 1.
Nós vamos chamar esse termo aqui de P e esse termo aqui de Q. Então, P é igual a menos 2. Q é igual a 2. Tá certo? Isso é o que nós temos. P é igual a menos 2 e Q é igual a 2. Nós vamos encontrar agora os divisores inteiros de P e de Q. Olha, eu posso pegar 2 e dividir por mais ou menos 1 e por mais ou menos 2. Se são inteiros, mais e menos. A mesma coisa o 2. Eu posso dividir por mais ou menos 1 ou mais ou menos 2. Então a gente vai fazer agora a relação entre P e Q. Tá certo? Calcular essa razão. Nós vamos ter o quê? Mais ou menos 1 por mais ou menos 1 dá mais ou menos 1. Mais ou menos 1 por mais ou menos 2 vai dar mais ou menos 1 meio. Mais ou menos 2 por mais ou menos 1 vai dar mais ou menos 2. Mais ou menos 2 por mais ou menos 2 vai dar mais ou menos 1, não vai precisar colocar porque já tem aqui. Então o que é que acontece? Essa equação tem 3 raízes, tá certo? Se não tiver nenhuma raiz complexa, aqui eu tenho 2, 4, 6. Essas 3 raízes dessa equação estão aqui. O que a gente vai ter que fazer é calculá-las. Para calculá-las, nós vamos entrar em Rufino de novo. 2, menos 7, 7 e menos 2. Primeiro eu vou utilizar o mais 1, tá certo? Eu tenho que calcular com todos. Verso 2, 2 vezes 1, 2, menos 7, menos 5. Menos 5 vezes 1 dá menos 5, com 7 vai dar menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2, com menos 2, menos 4. Menos 5 mais 7 dá mais 2. 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. Olha, se aqui é 0, o resto é 0, já descobri o quê? Que uma das raízes é 1. Uma das raízes, vou colocar logo aqui, é 1. Faltam 2. Tá certo? Se a equação é do terceiro grau, então o que sobrou é segundo grau. Então 2x2 mais 5x mais 2 igual a 0. 2x2 menos 5x